A primeira pergunta é, né? O que significa ser igreja? Quando a gente fala sobre ser igreja, a gente está falando sobre uma estrutura, as 4 paredes, ou a gente está falando sobre uma identidade, né? Porque a gente pensar eu vou à igreja, o simples fato de a gente ir à igreja. Qual é essa diferença entre ser igreja e ser igreja ou ir à igreja? Quem gostaria de começar? Eu gostaria de, antes de responder sua pergunta, pensar sobre o papel da igreja na sociedade atual, né? O papel dessa igreja é evangelizar, é prestar apoio social e espiritual à sociedade. A igreja, ela precisa servir à sociedade. Ou então o papel da igreja na sociedade, inicialmente, é o serviço, como o próprio Jesus disse que veio para servir. Então o papel da igreja não é ser servido, é servir essa sociedade, é promover justiça social, direitos humanos, gerando desenvolvimento pessoal e educacional. Essa igreja, primeiramente, então, ela não pode ser ignorante, ela precisa ser uma igreja pensante para gerar uma sociedade ainda mais pensante, uma sociedade que evolua. Né? A gente vai entrar melhor, vai entender um pouco mais sobre isso em diante. Então, formando, a partir disso, já que ela é uma igreja educadora e que desenvolve uma sociedade, então ela gera, promove valores morais, éticos e espirituais. O que significa ser igreja, que foi a pergunta da nossa irmã Juliana, para mim é ser corpo de Cristo, vivendo em amor, comunhão e servindo ao outro. Já dando um spoiler lá na frente, não é sendo apenas um edifício. Nós não somos um edifício somente. Vai muito além de uma estrutura, né? Alguém gostaria de complementar? Eu achei uma definição interessante quando eu estava lendo o Gruden, e ele disse que a igreja é a comunidade de todos os crentes verdadeiros de todos os tempos. Olha só que bonita essa frase, né? Bacana. Ela tem 2 variações, né? É a igreja, a comunidade de todos os crentes verdadeiros de todos os tempos, e é a comunidade de todos os crentes verdadeiros de todos os tempos, desde o Pentecostes. Ele vai fazer essa diferenciação, né? Se a igreja é a igreja no Antigo Testamento, já é a igreja, ou se a igreja passa a se tornar a igreja no momento ali de Atos. Enfim, são 2 interpretações possíveis. A que eu gosto mais é que é a comunidade de todos os crentes verdadeiros de todos os tempos. Então, eu entendo que há uma continuidade ali. Tanto que se a gente for ver o que Paulo fala para os hebreus, né, é bem interessante quando a gente pensa no texto do capítulo 12, a gente percebe que o autor de Hebreus ele entende que os cristãos de hoje, eles constituem a igreja de Deus na terra. E eles estão rodeados de nuvens de testemunhas. E quando ele fala sobre as nuvens de testemunhas, ele vai citando os patriarcas, ele cita os profetas. Então, acho que a igreja é essa comunidade de crentes em Jesus de todos os tempos. E aí tem vários exemplos, né, várias metáforas que os escritores do Novo Testamento utilizam para identificar a igreja. Vai falar que é corpo, vai falar que é noiva, vai falar que é um edifício, vai falar que nós somos pedras vivas. Então, são vários os exemplos, né? Quando Paulo escreve a Coríntios, ele fala assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos justamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Percebe que a referência de igreja aqui é a igreja de Jesus que está em Corinto. A igreja de Jesus que está no Jardim Maragogipe, no Jardim Aeroporto, no Jardim Anitta. A igreja de Jesus é a comunidade dos crentes que continuam crendo até a volta do Senhor Jesus. Que vai além de uma placa denominacional, né? É muito além, sobre né? isso. Vai muito além. Sim. É a comunidade daqueles que acreditam. E aí comunica com a pergunta que vocês fizeram, né? Porque não é a estrutura, não é a estrutura. É a comunidade de crentes mesmo que permanecem ali. A palavra de Deus vai dizer, né, que a igreja é um organismo vivo, né? Bom, dando segmento, né? Pastor Johnny, Fio, quer complementar também? Gostaria de complementar. Não, eu queria só acrescentar, né, a resposta do pastor Fábio. Eu vejo justamente aquilo que Paulo fala, né, lá em 1 Coríntios 11, 12 e 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então eu entendo que
é isso que nós somos, né, como igreja. Nós somos o corpo de Cristo em movimento, né, para cumprir a missão que Deus tem para essa igreja. É isso. Viu? Vocês mandam para mim, né? Eu acho que a gente traz essa rica palavra pelo fato da igreja ser esse corpo, né? É o que o Johnny está dizendo, a questão de uma igreja com o corpo em movimento, né? Onde traz para si a missão, né? Que é a questão de você trazer a pregação do Evangelho, traz essa missão para você, uma missão onde você não fica, né, entre as quatro paredes, você não fica aqui só num culto, né, num domingo, mas você vive esse ser igreja fora, né, fora de quatro paredes. Eu acho que isso expressa, né, uma comunhão entre os fiéis, né? A igreja traz essa expressão de comunhão com os fiéis, no serviço aos necessitados, em busca, né, de trazer a palavra de Deus para essas pessoas. Eu acho que tudo isso engloba, né, a questão de ser o corpo de Cristo e viver em uma continuidade, né, viver não só aqui, mas viver também na nossa comunidade aqui fora.